Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 44. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 44. Texto da palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo de número 44. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu Deus, ó Deus, meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos ao Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces de nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos perante a tua presença, sobre a tua face, mais uma vez, depois de entregar a ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Estamos diante da tua palavra, desejosos de que o Senhor abra os nossos olhos diante das maravilhas da tua lei. Não há em nós condições de compreendermos a mensagem do Senhor para os nossos corações,
É por isso que nós suplicamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor aplique a Tua palavra à nossa vida. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Um conhecido pregador americano chamado Charles Swindoll tem alguns livros, né, conhecidos nossos aqui no Brasil. Conta de vez em quando umas histórias interessantes nos seus livros. E uma bem curiosa é que ele diz que no ano de 1978, lá na Inglaterra, houve uma greve dos bombeiros em Londres. E naquela greve, diz que foram mobilizados os soldados, né, das forças inglesas, do exército inglês, para fazer as vezes dos bombeiros lá no socorrer lá as necessidades dos cidadãos londrinos. E aqueles soldados muito diligentes, né, muito prontos, estavam lá à disposição para fazer qualquer coisa lá, né, a título de bombeiros lá naquela situação. E uma situação específica que o Swindoll conta num dos seus livros, muito curiosa, é que esses, né, soldados bombeiros ali de plantão receberam uma chamada de uma senhora no sul da cidade de Londres que queria que os bombeiros salvassem o seu gatinho de estimação. Então aqueles bombeiros, né, improvisados ficaram extremamente animados, né, com a possibilidade de realizar um salvamento sem precedentes. Eles iriam tirar um gato de uma árvore. E eles foram, movidos lá por interesse, pelo ânimo, e chegando lá, eles efetuaram o salvamento do gato da árvore. Quando eles desceram, tiraram o gatinho, entregaram para a senhora lá, ela ficou tão agradecida, que convidou aqueles bombeiros para tomar um chá. Eles disseram: não, nós estamos ocupados, nós temos outras diligências. Não, mas vocês fizeram tão bem para mim, vocês salvaram esse gatinho, que eu insisto que vocês tomem esse chá comigo aí, com gratidão aí pelo que vocês fizeram. Né, resolutos lá na sua decisão de voltar para os seus trabalhos, saíram lá diligentemente, falaram: minha senhora, obrigado pelo chá, mas nós precisamos, porque o dever nos chama. Aí esses homens saíram animados pela rua, só que eles não viram que quando eles saíram animados demais, eles atropelaram o gato que eles haviam salvado e deixaram aquele pobre gato vitimado no meio da rua. Traduzindo, Charles Swindoll diz assim: a vida cristã é assim, uma vida que nós vivemos entre vitórias e fracassos. Nem sempre nós sabemos discernir uma coisa da outra. Nem sempre nós sabemos a diferença, né, de uma vitória, de um sucesso, de um fracasso. Às vezes não conseguimos entender, né, como essas coisas elas acontecem, como elas se processam na nossa vida. Não é fato? Mesmo pela fé. Quantas vezes, né, como crentes, como servos do Senhor, nós diligentemente procuramos fazer as coisas certas, viver as coisas certas, agir da melhor forma possível, esperando que, né, aquilo ali nos traga um resultado positivo, nos traga uma vitória, mas o que vem é fracasso, é derrota, é insucesso. Como é que a gente explica isso, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente avança, né, entre essas duas coisas, entre vitórias, né, entre fracassos? Como é que a gente cultiva a fé? Essa não é uma questão que desafia só o seu coração e o meu nesses dias, mas é algo que persegue os crentes, os servos do Senhor ao longo da história. Está aqui, né, um salmo
mais um dos salmos dos filhos de Asaf que provam isso. Nós já vimos aqui, né, que os filhos de Corá, melhor dizendo, né, os chamados coraitas, eram cantores que foram designados por Davi e depois, né, aparelhados por Salomão durante o templo lá de Israel, para dirigir os cânticos, dirigir a adoração do povo do Senhor. E esses adoradores, esses levitas, tinham uma história de vida muito curiosa, né? Porque eles sabiam muito bem daquilo que eles estavam cantando, porque eles experimentaram isso ao longo da sua vida. Eles eram descendentes de um homem que havia fracassado, né, na sua adoração com o Senhor, que havia, né, fugido à sua vocação. E eles muito bem poderiam ter sido tomados, né, de assalto por esse fracasso, mas a Bíblia diz que eles foram poupados por Deus, graciosamente, e esse poupar, essa salvação, foi com um propósito, para que eles adorassem, para que eles servissem a causa do Senhor. E esse salvamento, né, desses coraitas foi algo tão impressionante que os salmos que são atribuídos a eles são salmos de uma compreensão extraordinária da natureza da fé. E o Salmo 44 é uma prova disso, né? Porque eles nos dizem que há algo que acontece na vida do povo de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus costumava cantar depois das suas vitórias. Quando alguma coisa acontecia, né, e alguma coisa se manifestava como uma vitória na vida do povo de Deus, a resposta que esse povo tinha era cantar diante do Senhor, era expressar a sua gratidão ao Senhor pela vitória. Mas há algo que nós aprendemos mais um pouquinho com os filhos de Corá, é que o povo de Deus não cantava e não canta somente nas suas vitórias, ele canta também durante os seus tempos de derrota, né? Os seus tempos de insucesso, os seus tempos de fracasso. E esse cantar deles tem um propósito óbvio, né? No texto que nós temos em mente aqui, temos em mãos. Se vocês prestaram atenção na leitura do texto, vocês vão ver que o texto ele é um texto que foi proposto por esses coraitas para ser um salmo antifônico. Ele era um salmo de coral. Havia alguém que dirigia o canto e era respondido. É por isso que nós vemos, né, esse intercambiar entre os pronomes pessoais de primeira pessoa e os pronomes do plural, tu, eu, nós. Foi composto para que o rei cantasse com o povo nos tempos de vitória e nos tempos de derrota. E é justamente quando nós olhamos para essa particularidade do povo do Senhor que nós entendemos o que significa adorar a Deus, né, entre os nossos tempos de sucesso e de insucesso. O que significa crescer na fé, né, quando nós vivemos essas duas polaridades. O salmo é um masquil, né, dos filhos de Corá, um salmo didático que tinha o propósito de ensinar a adorar. E como é que esses coraitas, eles nos ensinam a adorar entre esses dois polos, né? Entre as vitórias e entre as derrotas e os fracassos? A primeira coisa que nós olhamos para esse texto e vemos nesse texto, do verso 1 ao verso 8, é que o crescimento da fé vem quando, né, o povo de Deus reconhece as ações, as intervenções de Deus na sua história, e esse reconhecimento ele se dá por meio do louvor e da gratidão. Olha aí para o verso 1 até o verso 8 do texto. O salmista diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, os nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e os pais deste largueza,
Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o teu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio nós vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos os pés dos que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Os versos 1 a 8 do texto que nós temos em mãos são um hino de louvor e de gratidão que estes salmistas estão oferecendo a Deus. Porque os que eles fazem nesse texto são justamente um reconhecimento, irmãos, da graciosa intervenção de Deus na grande história do povo de Deus e na pequena história de cada um deles. Eles olham para o seu passado e eles disseram o seguinte: olha, os nossos pais nos contaram que foi o Senhor que os trouxesse, que os estabelecesse na terra, foi o Senhor que conquistou cada palmo dessa terra, da promessa. Nós temos isso claro diante de nós. Foi o Senhor, sempre foi o Senhor. Talvez você já tenha visto, né, um encarte que geralmente as pessoas usam aí nas redes sociais ou quando querem, né, publicar o seu reconhecimento a Deus por aquilo que acontece na sua vida. Eles dizem o seguinte: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu acho bacana isso, é bonita essa expressão, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É isso que o salmista está dizendo, que ele está fazendo aqui ao olhar para trás, ao fazer um relato, né, da sua fé vitoriosa. Ele está dizendo para nós assim: olha, sempre foi Deus, não foram as nossas habilidades, não foram as nossas capacidades, nunca houve nada em nós que nos favoreceu ao longo dessa nossa história grandiosa, ou da pequena história de cada um do povo de Deus. Sempre foi Deus. Os nossos pais nos têm ensinado assim, nessa fé vitoriosa, e é tão precioso, porque está aqui um retrato da aliança se cumprindo. Vocês se lembram o que é que Moisés disse, né, para os israelitas quando eles estavam lá, entrando lá na terra prometida? Ele disse assim: olha, não esqueçam de ensinar os seus filhos sobre Deus, não se esqueçam de ensinar os seus filhos sobre o que o Senhor fez por vocês lá no Egito, como os tirou, né, dessa mão poderosa e os trouxe até aqui, e tem feito promessas e vai dar essa terra boa que vocês têm diante de si, né? A vitória vem do braço do Senhor, não vem da espada, não vem do arco. O rei sabe disso, ele fala para o povo responde ao seu soberano. Ele diz assim: nós temos um rei de fato que é o Senhor. E esse povo, eles continuam a louvar, eles continuam a agradecer o nome do Senhor. Uma fé vitoriosa, uma fé que cresce em tempos de vitória. É justamente esse tipo de fé que aprende a reconhecer o caráter de Deus, né, nos grandes feitos, como também nos pequenos feitos. Deus deve receber a glória por todas as coisas que acontecem na vida do seu povo. O salmista alimenta a sua fé nisso. Ele sabe da ação graciosa de Deus, sempre presente na vida do seu povo. Não há nenhum mérito humano,
há a graça de Deus, há a face de Deus que resplandece sobre a vida do seu povo. E eles foram ensinados a esperar grandes feitos de Deus em todos os momentos da sua vida. Eles disseram o seguinte: olha, os nossos pais nos ensinaram que esses feitos não ficaram no passado. Deus é um Deus presente, um Deus que inunda a nossa vida presente com a sua manifestação de graça e misericórdia. Então é o seguinte: olha, nós não conseguimos olhar para a nossa vida sem a intervenção de Deus, seja nos grandes relatos da nossa história, seja nas pequenas histórias que compõem a nossa vida. Deus é um Deus sempre presente e Ele é um Deus que intervém. Irmãos, a fé precisa desse reconhecimento, desse louvor, dessa gratidão, porque Deus é o Deus que ainda está em ação na vida do seu povo. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu li um relato muito interessante de um casal que deu um testemunho na sua igreja sobre essa intervenção de Deus. A esposa, né, naquele relacionamento, daquele casal, estava prestes a fazer uma cirurgia de grande porte na sexta-feira de uma determinada semana. E na terça-feira daquela semana, ela estava no supermercado comprando algumas coisas para casa, quando ela parou, né, de frente lá à gôndola dos laticínios de leite, estava lá olhando alguma coisa lá, distraída, quando uma mulher se aproximou dela, uma estranha, chegou para ela e disse assim: você está grávida? A mulher olhou e falou assim: te conheço? Não estou não, nunca te vi, por que você está me perguntando? Eu disse: não, é porque eu estava ali te vendo e vi você se aproximando desse produto aqui, desse leite aromatizado. E eu quero te dizer um negócio. Do nada a mulher falou assim: 2 vezes na vida eu me movi, eu vi esse produto em ação na minha família. Uma foi quando a minha irmã estava grávida, ela tomou esse leite aí com esse cheiro esquisito. E depois a minha cunhada, né, grávida também, tomou esse leite com cheiro esquisito. Aí eu vi e intuí que você estava grávida. Ela falou assim: não, riu e foi embora. Mas passando lá no caixa do supermercado, ficou com aquilo na cabeça. E antes de ir embora, foi lá na farmácia do supermercado, comprou um teste de gravidez. Fez, deu positivo. Ela não achou que era normal. Comprou mais 2 de diferentes marcas, fez, tudo deu positivo. Aí fez um exame, fez um teste de sangue, comprovou a gravidez. Naquela semana, Deus utilizou uma mulher estranha, um leite aromatizado, para despertar aquela mulher sobre a vida que ela nem sabia que gerava dentro de si, e que se porventura ela fosse passar por aquela cirurgia de grande porte, iria comprometer a sua gravidez. Percebam que a vida de fé vitoriosa não é só uma fé que olha para os grandes feitos do passado, para as histórias, e olhamos assim: olha, verdadeiramente Deus foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, foi o Deus que fez com que o povo atravessasse o Jordão. O salmista está dizendo que a fé vitoriosa é a nossa experiência particular do dia a dia com Deus. Se a nossa fé, irmãos, é uma fé que deve crescer, ela deve ser uma fé que experimenta a presença de Deus continuamente sobre, né, a sua vida, em todas as situações que envolvem a sua caminhada. Porque é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo para nós: olha, nós olhamos para trás e olhamos para a nossa vida e nós percebemos que sempre é Deus. É Ele que está presente nos grandes momentos, é Ele que está presente nos momentos mais particulares, que não interessam aos outros, mas que fazem parte da nossa história. É Deus, sempre presente, sempre intervindo, sempre agindo na vida do seu povo. A fé vitoriosa
é uma fé que reconhece essa presença contínua do Senhor, e o reconhecimento que nos faz crescer é louvor e gratidão na presença do Senhor. Não sei se na sua Bíblia tem aí, mas no verso 8 para o verso 9, há um intervalo musical no Salmo. Tem aquela famosa palavrinha selá, né? Os filhos de Coré queriam que os israelitas parassem para pensar um pouquinho sobre isso. Será que nós reconhecemos que tudo que temos, que tudo que somos, vem das mãos do Senhor? Ou nós dividimos com Deus a glória, dividimos com Deus os méritos, né, daquilo que acontece nas nossas vidas? Não, olha, 50% é Deus, 50% é a minha aptidão, a minha habilidade para determinadas coisas na nossa vida. O salmista diz assim: vamos pensar nisso. Você quer crescer na fé? Pense. Qual é o papel de Deus? Qual é a intervenção? Qual é a atuação de Deus na sua vida e na sua história? Nós precisamos reconhecer as mãos do Senhor presente em todas as situações da nossa vida. Esse é o primeiro ponto dessa fé, né, que cresce em meio às nossas vitórias e também em todas as situações da nossa vida. Mas aí vem um segundo momento no Salmo, que começa do verso de número 9 e vai até o verso de número 22, portanto, a maior parte do Salmo 44, em que uma mudança de tom ocorre. Agora, o salmista não experimenta mais uma fé vitoriosa, ele não experimenta mais, né, um momento de triunfo em todas as situações da sua vida. Pelo contrário, há um contraste. Ele está experimentando agora, né, uma experiência, tem experiências com derrota e fracasso. Aparentemente, o povo de Deus perdeu uma batalha. Nós não conseguimos localizar esse tempo aqui na história. Alguns estudiosos dizem que muito provavelmente o contexto do Salmo é dos dias do rei Josias, né? Que era um homem piedoso a Deus e que morre, e o povo de Deus que estava ali vivendo em fidelidade experimenta um fracasso. Nós não sabemos. Mas o que nós temos aqui é justamente essa mudança. Não há mais vitória. O que acontece aqui agora é que parece que o trato de Deus para com o seu povo mudou. Preste atenção naquilo que o salmista está dizendo. Ele diz assim: agora, porém, tu nos lançastes fora, nos expuseste à vergonha, já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos rodeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos inimigos, escárnio, zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. O salmista diz assim: o que eu experimento, ou o que nós experimentamos agora, é um relato de uma dolorosa experiência de fracasso diante de Deus. Em lugar da vitória, em lugar do sucesso, há fracasso, calamidade. O nosso presente é um presente miserável. Parece que Deus mudou o seu trato para com o seu povo. Ele já não está mais do nosso lado, ele já não está mais nos concedendo a vitória. E aí o salmista então
revela a sua perplexidade diante daquela situação. Sabe qual é? Não tem uma resposta para o fracasso e para a derrota do povo de Deus, porque ele diz assim: não foi pecado. Nós estávamos vivendo a aliança, nós estávamos observando, né, a vida com Deus. A partir do verso 17 ele diz assim: tudo isso nos sobreveio e nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, não tornou atrás o nosso coração, não se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. O salmista agora está olhando para o outro lado da sua experiência e ele diz assim: como é que nós explicamos isso? Eu estou perplexo diante dessa derrota, diante desse fracasso. Porque não há nada de errado na nossa caminhada. Por favor, irmãos, entendam. O salmista não está dizendo que ele é imune ao pecado, ele não está dizendo que ele não falha, que não fracassa, nosso insucesso. Porque, pense bem, todos nós estranhamos isso como o salmista estranhou, porque nós pensamos que a vida deveria ser mais fácil para aqueles que têm fé, não é? Você diz assim: olha, eu creio em Deus, eu atribuo as minhas vitórias ao Senhor, eu reconheço a sua presença, eu louvo, eu agradeço, eu sou fiel em tudo. Lógico, o que deveria acontecer comigo e com todo servo de Deus é que nós deveríamos experimentar sempre a vitória. Tem um pastor da nossa comunidade, amigo meu, que de vez em quando a gente encontra aí pela rua, né? E ele me saúda e fala assim: pastor Mário, tudo bem, meu irmão? Sempre andando em vitória. Eu acho aquela saudação tão bonita, né? Porque eu bem que gostaria de dizer que a minha vida, como a vida de todos os crentes, é sempre uma caminhada de vitória, mas não é fato, né? Ou pelo menos a vitória que nós gostaríamos de experimentar, não é essa vitória que de fato se processa na nossa vida, porque o salmista diz que, apesar da sua fidelidade, o que ele experimentou da mão de Deus foi aflição. E quando isso acontece, não faltam para nós, né, pessoas semelhantes aos amigos de Jó. Vocês lembram que os amigos de Jó vieram visitar Jó quando Jó estava partindo, né, participando lá, experimentando o seu momento de fracasso? Do homem mais bem sucedido do mundo, Jó se tornou o homem mais fracassado do mundo. E os seus amigos chegaram lá para consolá-lo, diz a Bíblia. E quando eles chegaram lá, eles disseram o seguinte: chegaram Jó assim no pé da parede, no canto, falou assim: Jó, meu irmão, nós estamos aqui para te abençoar, nós estamos aqui para te encorajar, nós estamos aqui para te abraçar, conte conosco para qualquer coisa. Mas um chamou Jó no pé do ouvido e falou assim: conta aí para nós, só para nós aí, o que é que você fez de errado com Deus? E está lá Jó, sentado no monturo, pobre, dizendo para eles: eu não fiz nada. Não, tem que ter alguma coisa aí, Jó. Isso não explica o que você vive, o que você passa.
Porque fidelidade a Deus implica em bênçãos de Deus. Lógico, quando você experimenta a maldição, quando você experimenta sofrimento, quando você enfrenta o fracasso e o revés, tem que ter um pecado escondido aí. Então, antes que a coisa piore para você, você deve confessar esse pecado, deve deixar esse pecado, para que Deus continue a sorrir para você. Há quem diga que os primeiros proponentes da chamada teologia da prosperidade foram os amigos de Jó, porque eles disseram o seguinte: olha, andar em vitória é assim, andar com Deus, tudo tem que dar certo na vida daqueles que andam com Deus. E Jó diz assim: não é assim. O salmista está dizendo, irmãos, que é possível que em algumas situações da nossa vida, ainda que nós sejamos fiéis o máximo que nós pudermos ser, ainda que nós obedeçamos a palavra do Senhor, ainda que nós nos voltemos para Deus, nós não encontraremos razão para o nosso sofrimento, nós não encontraremos uma explicação para as adversidades, para os fracassos da nossa vida. E quando isso acontece, é perda de tempo procurarmos resposta para isso, porque o salmista nos diz que outras coisas deveriam estar presentes na nossa vida, e a primeira delas é que ele reconhece que o fracasso vem de Deus. Ele diz assim: olha, foi a tua mão, Senhor, foi o Senhor que tocou em nós, foi o Senhor que permitiu que os nossos inimigos triunfassem sobre nós. Não deu nada errado, foi o Senhor, é a tua providência. Porque é isso que eles estão chamando a nossa atenção, né, para essa fé vitoriosa, irmãos. A fé vitoriosa é aquela que permanece fiel ao experimentar a sombria providência de Deus em sua vida. Ele diz assim: olha, tudo vem da mão do Senhor. Os filhos de Corá fazem a mesma coisa que Jó fez nas suas aflições. Vocês se lembram? A Bíblia diz que Deus dá permissão ao diabo para tocar na vida de Jó. Ele mata os filhos de Jó. Ele incita os sabeus para roubarem toda a riqueza de Jó. Ele toca na saúde de Jó. Mas você nunca verá Jó atribuindo qualquer dessas coisas à mão do diabo, à mão dos homens. Mas você verá Jó dizendo em todo o tempo: o Senhor deu, o Senhor pediu de volta, bendito seja o nome do Senhor. A providência de Deus, sombria providência de Deus, faz com que a nossa fé cresça, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor na nossa adoração. Esse adorador diz assim: olha, é Deus que está conduzindo todas essas coisas na nossa vida, é Ele que está permitindo que esse revés, que esse fracasso, que esse insucesso alcance, porque Ele sabe que a vida do povo de Deus não é uma vida alheia às provações e às aflições. Mas quando essas aflições, essas adversidades, esses insucessos aparecem na nossa vida, nós só temos uma resposta, irmãos. Sabe qual é? Sermos fiéis a Deus. Os filhos de Coré estão dizendo aqui: olha, nosso coração não voltou atrás, Senhor. Nós não abandonamos o Senhor. Nós permanecemos fiéis ao Senhor. Mesmo que nós não tenhamos uma resposta, nós nos lembramos que ainda assim vale a pena
permanecer fiel ao Senhor, vale a pena crer no Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Esse é o louvor em meio à derrota, esse é o louvor em meio ao fracasso, é o louvor que produz crescimento na fé. Porque esse adorador sabe que nós precisamos estar atentos para isso. Há alguma coisa que acontece nas nossas vidas, muitas vezes sem explicação, cuja única explicação é a glória de Deus. Olhe para o verso de número 22, o salmista diz assim: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Não é à toa que esse é o texto que está presente no hino da vitória que o apóstolo Paulo canta em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, quando aplica isso ao Filho de Deus. Vamos pensar bem. Muito mais do que os nossos sofrimentos, muito mais do que os nossos insucessos e fracassos, sem explicação, houve alguém que sofreu por fidelidade a Deus, alguém que chegou ao fundo do poço. E não fui eu, não foi você, e nenhum de nós, e não é nenhum crente sobre a terra. Sabe quem foi esse? O Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque ele diz assim, o salmista diz assim: olha, por amor de ti, nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós precisamos nos lembrar disso, que o salmista está dizendo a nós que existe um caminho que é proposto pelo Senhor para a vida do seu povo, e o caminho é o caminho do seu mestre. E o caminho do mestre é um caminho que leva para a cruz. Por que nós esperaríamos não passar pela cruz, ou não passar por essa rota, por essa trajetória que o Senhor propõe para nós, para que a providência haja nas nossas vidas? O plano de Deus, irmãos, é nos preparar para a glória dele. E o salmista está dizendo aqui, olha, é por amor de ti que nós somos entregues à morte continuamente. Ele sabe que quando alguma coisa ruim acontece, quando um fracasso se apresenta na sua vida, não é porque Deus mudou o trato dele para com o seu povo, mas é porque Deus está agindo com a sua providência, está tratando com as nossas vidas, tendo em vista algo maior, que é a nossa fidelidade em toda e qualquer situação das nossas vidas. Porque pense bem, se formos fiéis ao Senhor apenas quando tudo está bem na nossa vida, que valor há nisso? Essa é a tese de Satanás ao inquirir Deus a respeito de Jó. Ele diz assim: olha, ser crente como Jó é a coisa mais fácil do mundo, porque o Senhor o cercou de todos os cuidados. Jó tem uma família abençoada, tem um casamento abençoado. Jó é um homem rico, próspero. Jó tem tudo o que ele precisa para ser crente. O diabo diz, em outras palavras, desse jeito até eu sou crente. Irmãos, e para nossa tristeza, para o nosso lamento, muitas vezes o diabo tem razão. Há muita gente que é fiel a Deus, apenas enquanto Deus mostra graça e misericórdia, trazendo sucesso para a sua vida. Mas ao menor sinal de adversidade, ao menor sinal de dificuldade, muitas pessoas desertam da fé. Muitas pessoas fazem com que o seu coração volte atrás na aliança com o Senhor. E os filhos de Corá estão nos lembrando disso. Não é só louvor e gratidão, reconhecendo as vitórias do passado, mas é fidelidade ao ver o agir de Deus com a sua providência, que muitas vezes é uma providência carrancuda,
que muitas vezes é uma providência sombria, mas que nos desafia a crer que Deus está trabalhando nas nossas vidas, tendo em vista a manifestação da sua glória. E a terceira e última coisa que o salmista nos diz no Salmo 44, está aí nos versos 23 a 26, porque ele nos fala da confiança que ele tem no invencível e inabalável amor de Deus pelos seus filhos. Ele diz assim: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não rejeite-nos para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Em outras versões, ele diz assim: resgata-nos por causa do teu amor invencível, o teu amor bondoso. Os versos finais dos filhos de Corá expressam a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele reconheceu a intervenção de Deus nas suas vitórias. Ele reconheceu a presença de Deus por meio da sua providência em meio aos seus fracassos, às suas experiências ruins. Mas entre esse seu lamento e entre esse seu louvor, a Bíblia diz que ele reitera a sua fiel convicção, a sua confiança no Senhor, a sua confissão de que ele depende humildemente da graça do Senhor e do amor do Senhor. Esse homem, irmãos, leva Deus a sério na sua vida, porque ele diz assim: Senhor, desperta. Ele tem ousadia para orar a Deus e pedir e clamar com confiança. Curioso como muitas vezes, né, a atitude do salmista ela é desafiadora para nós, porque muitas vezes nós mascaramos a nossa incredulidade com uma piedade falsa. Sabe como é que nós fazemos isso? Nós tentamos esconder a nossa incredulidade usando algumas expressões que dizem assim: olha, eu não sei o que está acontecendo não, mas se Deus quiser, Ele pode mudar. Às vezes você não crê nisso. Você não crê na intervenção dEle. Você não crê que Ele é um Deus que age. Você não crê que há providência dele trabalhando na sua vida, mas a gente usa essas expressões assim: olha, se o Senhor quiser. O salmista, ele se levanta e ele diz assim: Senhor, acorda, Deus, desperta, Senhor, o Senhor já fez, o Senhor está presente nesse presente sombrio, o Senhor já fez no passado. Haja, Senhor, com base no seu amor invencível para com as nossas vidas. Essa é a palavra final do salmista. A confiança que ele tem no amor leal, no amor bondoso de Deus. Ele diz assim: olha, o mundo está de cabeça para baixo, mas eu confio no amor de Deus pelo seu povo. O amor infalível, o amor pactual de Deus é o que nos redime. E essa é uma lembrança que nós precisamos sempre ter diante de nós, irmãos. A nossa fé, por mais que ela seja uma fé crescente, por mais que ela seja uma fé vitoriosa nas nossas situações de vida, não é ela que nos redime. E nem tampouco o nosso sofrimento em meio às adversidades nos redime. A única coisa que redime a vida do povo de Deus é o amor invencível de Deus por nós. O apóstolo Paulo diz assim:
por amor de ti, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É o Evangelho que é a resposta de Deus para as nossas vitórias, que é a resposta de Deus para os nossos dias sombrios. É o Evangelho, a confiança no amor invencível de Deus, que nos torna sempre vitoriosos. Semelhantes aos bombeiros do início da nossa história, nós temos que aprender a viver entre sucessos e fracassos, né? Algumas vezes, por mais que a gente tente acertar, que façamos todas as coisas certas, às vezes o gato vai ficar estendido no meio da rua. Mas independente disso, a Bíblia diz que a nossa fé precisa ser sempre uma fé crescente, uma fé que espera, que confia no amor invencível de Deus. E enquanto ele estava lá, que ele já era um homem famoso, né, de sucesso pelas suas realizações, conversando com a viúva daquele homem, em um momento mais particular, aquela senhora se virou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor sabe a diferença entre sucesso e fracasso? O pastor parou um pouquinho, pensou e falou assim: que sentido a senhora está dizendo isso para mim? Ele diz assim: as pessoas dizem que meu marido era um homem bem sucedido, mas eles olham apenas por uma perspectiva da vida dele. Sabe o que é fracasso? Fracasso é quando nós somos bem sucedidos em coisas que não importam. E nós somos muito especialistas nisso, né? Em sermos vitoriosos em coisas sem nenhuma importância. Mas ela diz assim: mas sabe o que é verdadeiramente sucesso? Sucesso é você ouvir as palavras certas de quem verdadeiramente importa na sua vida. Sabe quais são essas palavras certas? Aquelas que um dia Jesus dirá: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel, Senhor. Descansa na presença do teu Senhor. Essa é a fé que vence. Não importa o cenário, não importa se em vitórias ou em fracassos. Essa é a fé que cresce, irmãos. A fé que deseja ouvir as palavras certas de quem verdadeiramente importa nas nossas vidas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem vive assim pode dizer, como o apóstolo Paulo: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar o culto que prestamos ao Senhor